Olá, tudo bem com vocês? O meu nome é Ismael Dourado, eu sou professor de matemática e nesta aula nós iremos conversar um pouco sobre gráfico de funções. Mas eu vou ser um pouco mais específico aqui. Nós vamos nos atentar, um pouco mais sobre o gráfico da função afim. Nós vamos treinar isso, por exemplo, fazendo questões do Enem. Vamos lá? Vamos lá. Então, nosso objetivo é analisar e entender gráfico da função afim em diversos contextos. Para começar, vamos resolver essa questão que é bem interessante do Enem de 2024. Então vamos ler, tentar entender o problema e fazer juntos. Dois objetos metálicos, ambos com temperatura inicial a 10 graus Celsius, são aquecidos. Suas temperaturas y1 e y2, em função do tempo t, que é dado em segundos, estão representados no plano cartesiano pelas semirretas com origem no ponto A e que passam respectivamente pelos pontos B e C. Sabe-se que, em determinado intervalo de tempo, a temperatura y1 aumentou 20 graus Celsius. Nesse mesmo intervalo de tempo, a temperatura y2 em graus Celsius aumentou. Então, nós queremos saber aqui nessa questão quantos graus Celsius a temperatura y2 aumentou no mesmo intervalo da temperatura y1. Então, veja, o nosso gráfico aqui da temperatura y1 é esse azul e o gráfico y2 é dado pela reta vermelha. Veja que ambos começam aqui na temperatura 10 graus Celsius. A temperatura y1 passa aqui pelo ponto B e a y2 passa pelo ponto C. Veja as coordenadas do B, 20 e 50. A coordenada do C, 40 e 30. Mas eu quero atentar primeiro a temperatura y1 e saber onde ela aumentou 20 graus Celsius. Vamos olhar aqui. Como ela começa na temperatura de 10 graus, se eu aumento 20, ela vem aqui para 30 graus. Naturalmente, ela aumentou aqui 20 graus Celsius. Agora eu quero saber, esse 30 está relacionado a que tempo em segundos? Vamos olhar aqui. Esse 30 graus Celsius está relacionado com o tempo de 10 segundos. Então, o intervalo de tempo aqui para a temperatura y1, como nós podemos ver, vai do 0 até o 10. Então, eu vou colocar aqui de 0 até o 10, é o intervalo que nós obtemos na temperatura y1, para aumentar 20 graus Celsius. Agora, nesse mesmo intervalo, a temperatura y2 aumentou quantos graus Celsius? Vamos ver. Nós já sabemos que 0 graus está relacionado à temperatura 10 e 10 graus está relacionado aqui com a temperatura 15 graus. Veja. Então, aqui agora, de 10 até 15 na temperatura y2, não é difícil de perceber que a temperatura y2 aumentou 5 graus Celsius, nesse mesmo intervalo da y1, de 0 a 10. Então, o que você precisou aqui para essa questão não foi fazer nenhum tipo de conta, apenas observar as temperaturas que se relacionam com o tempo devido no gráfico. Nós vimos que 30 graus Celsius na temperatura y1 está relacionado ao tempo 10. E a esse mesmo tempo, a temperatura y2 relaciona 15 graus Celsius. Então, de 10 para 15, 5 graus Celsius foi a temperatura aumentada. Pois bem, vamos ver mais questões e vamos nos atentar a ler e entender o problema e resolvê-lo juntos. Essa questão também do Enem de 2024 é uma questão
bem interessante. Vamos ler, vamos tentar entender e resolver juntos. O quadro representa a relação entre o preço de um produto, o preço dado pela relação R aqui, e seu respectivo imposto devido dado por I. A tabela diz o seguinte: quando o preço é no máximo 5.000, não é cobrado imposto. Quando o preço varia de um pouco mais de 5.000, qualquer valor maior do que 5.000 até no máximo 10.000, cobra-se 10% do preço menos 5.000. Lembra que R significa o preço do produto. Então, 10% do preço do produto menos 5.000. Tem uma terceira relação. Quando é um pouco maior do que 10.000 o preço e no máximo 15.000, cobra-se de imposto 500 mais 30% do preço menos 10.000. Pois bem, agora o que nós queremos saber é o gráfico que melhor representa essa relação. Eu vou mostrar para vocês aqui os gráficos possíveis e nós vamos tentar ver qual deles se adequa melhor a essa situação. Então nós temos aqui o gráfico 1 no item A, o gráfico 2, o gráfico 3, 4 e o 5. Agora eu vou passar esse slide e nós vamos tentar desenvolver o gráfico olhando para a tabela. Então, eu vou fazer aqui um plano cartesiano para representar o gráfico. Lembrando que ele é dado pelo preço e o imposto, ok? Vamos lá. Quando o produto é no máximo 5.000, eu vou colocar aqui esse 5 para representar 5.000. Não se cobra imposto. Então, nessa parte aqui, o imposto é 0. Então, fica aqui fica uma pequena, eu vou mudar a cor aqui, fica uma pequena retazinha aqui em cima do gráfico, ok? Não se cobra imposto aí. Quando se aumenta, quando nós passamos para a segunda parte aqui, quando o preço do produto está um pouco maior do que 5.000 e até no máximo 10.000, nós vamos cobrar isso aqui de imposto. Então, vou colocar aqui a situação para 10.000 e depois para 15.000. Preciso analisar essas três situações, porque o máximo é em 15.000. Eu vou olhar sempre para os valores extremos, porque aqui nos gráficos nós podemos perceber que todos esses gráficos estão relacionados por segmentos de reta. Por exemplo, esse aqui é um segmento de reta, outro segmento de reta e outro segmento. E em todos os gráficos nós temos segmentos de retas. Então eu vou analisar sempre os valores extremos, que não vai ter problema. Então aqui, na segunda parte, eu vou analisar o valor para 10.000. E eu vou colocar 10.000 no lugar do R aqui. E vou fazer a conta. 10% de 10.000 menos 5.000, ok? Ou seja, a conta que nós vamos fazer é 1 sobre 10 é 10%, e multiplicar pelo valor 10.000 menos 5.000, mas isso é 5.000. Então, isso dá um total de 500. Então, quando o valor do produto é no máximo 10.000, nós vamos cobrar será cobrado um total de R$500 de imposto. Então, vou colocar aqui R$500, ok? Então, nós vamos ter agora uma reta que parte aqui desse ponto até este ponto aqui. Vamos continuar e analisar o terceiro caso. Agora, quando for um valor maior do que 10.000 e no máximo 15.000,
está se cobrando isso aqui de imposto. Então, eu vou colocar aqui 500 mais 30% de o valor do produto. Eu vou analisar no ponto extremo quando for 15 mil. 15 mil menos 10 mil agora. Ok. Então, você coloca aqui 500 mais 30% é 3 sobre 10. Se você quiser, assim. Se você não quiser, você coloca 30 sobre 100. Mais uma questão de escolha, tá? Agora, subtraia 15 menos 10. 15 menos 10 dá 5. 15 mil menos 10, 1000, né? Então, 5 mil nós teremos aqui. Fazendo essa conta, primeiro eu resolvo essa parte da multiplicação, ok? Essa parte aqui, e depois eu faço a soma. Então, eu vou somar 500 mais 30% de 5 mil. Mais 30% de 5 mil é 1.500, ok? Você faz essa conta aí. Não é difícil fazer. Pega 5 mil, divide para 10, dá 500. Agora multiplica por 3, dá 1.500. Soma os dois, dá 2.000. Então, quando o preço do produto é, digamos, no máximo 15 mil, paga-se 2.000 de imposto. Então, vou colocar aqui. E agora eu vou ligar esses dois pontos por uma reta. Esse ponto aqui com esse ponto aqui. Ok? E vamos analisar e ver qual é o gráfico que se corresponde com esse aqui que nós fizemos. Voltando aqui, veja que esse aqui parece, ok? Mas aqui, esse último segmento está na mesma reta que esse segmento aqui, então não é. E esse aqui tem uma acentuação na inclinação dele. Então, veja bem que esse gráfico aqui é o que mais se corresponde com o que nós fizemos. Nessa parte aqui não se cobra imposto, aqui se cobra no máximo 5 mil e aqui aumenta 1.500, ok? Até chegar em 2.000. Então, de modo que a resposta é o item A. Esse tipo de gráfico, ele é bem interessante porque ele é definido por várias sentenças. É normal que aconteça em aplicações do mundo real gráficos determinados por mais de uma sentença. Então, tente resolver problemas que tenham gráficos assim. Um gráfico é determinado por um segmento de reta, mais outro segmento de reta, e assim por diante. Vamos continuar. Outra questão bem interessante do Enem, aqui nós temos também uma questão de 2024. Vamos ler e vamos fazer juntos. A quantidade X de peças em milhar produzidas e o faturamento Y em milhar de real de uma empresa estão representados nos gráficos abaixo, ambos em função do número T de horas trabalhadas por seus funcionários. Então, temos aqui o primeiro gráfico e o segundo gráfico. O número de peças que devem ser produzidos para se obter um faturamento de 10.000 será quanto? Então, tem que obter esse número de peças. Ok, então, vamos resolver juntos. Aqui eu tenho os dois gráficos das duas funções, a primeira representando a quantidade de peças e o segundo representando o faturamento. Veja que esses dois gráficos, eles modelam uma função linear. Você lembra que o gráfico de uma função afim, ele é uma reta. E quando ele passa pela origem, ele representa o gráfico da função linear. A função linear é dada por essa expressão aqui. F de x igual a vezes x. Em que este A é a taxa de variação. Então, vamos colocar aqui. A taxa de variação da função
afim, ela é dada pela variação de y dividida pela variação de x. Então, eu vou colocar aqui a primeira função, que é a função x em função do tempo. Então, nós temos que ela é alguma coisa assim. Vamos determinar a taxa de variação, o a da primeira função. A variação de x, que são esses valores aqui, eu tenho dois valores, 60 menos 20, vou colocar, dividido pela variação do t, 3 menos 1. 3 menos 1. E eu coloco sempre na ordem para não dar problema de sinal. Por exemplo, eu sei que o 3 está relacionado com o 60 e o 1 com o 20, então eu coloco nessa ordem. Faça as contas, você obtém 40 dividido para 2. 40 para 2, 20. Então, essa função, que representa a quantidade de peças, é x igual a 20t. A segunda função, que é o faturamento, também é a vezes t. Esse a não é o mesmo a anterior, só para deixar claro. Mas eu vou representar pelas mesmas letras para representar a taxa de variação. A taxa de variação dessa segunda função é agora a variação em y aqui, 8 menos 4, dividido pela variação em t, 2 menos 1. 8 menos 4, 4. 2 dividido para 1 é 1, e 4 dividido para 1 é 4. Então, nós podemos representar o faturamento por 4t. Eu vou apagar agora essas taxas de variações aqui, porque nós já sabemos, nós já temos ela, eu vou precisar de espaço para fazer mais uma coisa. Eu quero o faturamento em função do número de peças. Como eu quero o faturamento em função do número de peças, o que eu vou fazer aqui? Eu vou isolar o t na primeira equação e vou substituir na segunda equação. O t aqui na primeira equação é x dividido para 20. E agora eu substituo aqui na segunda equação. No lugar do t, eu vou colocar x sobre 20. Y é igual a 4 vezes o valor de t, que é x sobre 20. Se você fizer as contas, isso vai nos dizer que y é 1/5 de x. E agora veja, o faturamento está em função do número de peças. E eu queria saber o seguinte: qual deve ser o número de peças para que o faturamento seja de 10.000? Então eu vou voltar lá e substituir o y por 10.000 e encontrar x. Então eu vou colocar aqui 10.000 igual 1/5 de x. Você pode pensar assim, ó. X dividido para 5 é um número que dá 10.000. Qual é esse número? Naturalmente, 50.000. Então, o número de peças procurado, 50.000. Veja que não é uma questão muito complicada. Você precisa relacionar duas funções. A primeira, que representa o número de peças em função do tempo. A segunda, que representa o faturamento em função do tempo. E é claro que eu posso juntar essas duas funções em uma única função, sendo o faturamento em função do número de peças. De modo que encontrei o número de peças desejados. Eu vou finalizar deixando um exercício para você. Então vamos lá. Considere esse seguinte exercício de 2012. Os procedimentos de decolagem e pouso de uma aeronave são os momentos mais críticos da operação.
necessitando de concentração total da tripulação e da torre de controle dos aeroportos. Segundo o levantamento da Boeing, realizado em 2009, grande parte dos acidentes aéreos com vítimas ocorrem após iniciar-se a fase de descida da aeronave. Então, logo que a aeronave vai descer. Desta forma, é essencial para os procedimentos adequados de segurança monitorar-se o tempo de descida da aeronave. A tabela mostra a altitude Y, daqui é a altitude, de uma aeronave registrada pela torre de controle T minutos após o início dos procedimentos de pouso. Considere que, durante o procedimento de pouso, a relação Y e T é linear. Então, se é linear, é uma função linear. Ou seja, o gráfico representa uma reta. Expresse os valores da tabela no plano cartesiano e construa a lei de formação dessa função. Então, é isso que eu quero que você faça. Vou deixar como exercício para você encontrar uma função linear que vai ser alguma coisa representando uma reta. Pode ser alguma coisa assim, crescente ou decrescente. Aí você vai descobrir fazendo. Pois bem, eu agradeço a você por ter ficado comigo e o Matheus até o final da aula. Nós iremos nos ver em outra oportunidade. Um forte abraço, até lá.